Bom dia, Rebeldia! No poema de hoje, cara, a gente vai trabalhar uma ideia que é comum, que é a ideia do que a gente pensa de si mesmo e, mais ainda, o que a gente vê nos outros. Inveja e autopercepção. É isso aí, vamos lá. A paisagem do quarto de Alice é tão bela que, se eu fosse ela, olharia o tempo todo pela janela, mas Alice não se dá conta. Olha o mofo em volta, como Alice me desaponta. A mulher de Antônio é tão perfeitinha que, se fosse minha, seria seu vassalo. Ela é de rainha, mas Antônio não percebe a musa, o culpado em sua vida confusa, como Antônio abusa. O trabalho de Afonso é o paraíso que, se fosse preciso, faria de graça, todo sorriso, mas Afonso só reclama, faz corpo mole, diz que é pouca grana, como Afonso faz drama. Mas não me vejo também. Sei que sou Alice, Antônio, Afonso de alguém, e sirvo a inspirar nos outros o desejo, inveja de terem a sorte minha que não vejo. Veja a ironia que aconteceu, caso fosse outro, adoraria poder ser eu. A brincadeirinha desse poema, cara, que é simples, ele trabalha com uma métrica popular, com uma cadência de canto popular, que é bem relativa com a ideia de trabalhar com uma temática de ditado popular. A ideia de olha pro teu rabo, não olha pro lado do outro, né, cara? Normalmente esse ditado é voltado pro sentido da crítica ao comportamento alheio, mas ele também existe, a gente tem muito olho voltado para querer consertar o mundo. É muito fácil, isso também é um clichê, um ditado popular, é muito fácil a gente enxergar no outro falhas e inclusive encontrar soluções. É muito fácil no processo de inveja, que não é aquela inveja de tipo, cara, quero que o cara se dê mal, mas a inveja de você querer ter a oportunidade que o outro tem, que no caso dele você viveria melhor, que é um exercício de alteridade, né? Quando a gente se coloca na posição do outro, invejando a possibilidade de felicidade que o outro tem e acreditando que ele não consegue exercer plenamente essa alegria, que ele não tem a visão clara que eu aqui, é óbvio, de fora e sem toda a dinâmica complexa que a pessoa vive, consigo enxergar. De que, porra, a vida do maluco é fantástica, o maluco reclama da vida da namorada, porra, a mina é mó gata, pô, o trabalho dele é mó teta, eu que só me ferro. Então perceba que existe um jogo de alteridade e de autodepreciação. Eu não enxergo a mim mesmo com as facilidades, ganhos e talentos que eu tenho e tento pretensiosamente achar que, se eu fosse o outro, viveria nele uma vida melhor do que ele consegue viver. Então essa é a primeira imagem das três primeiras estrofes do poema. Brincando com uma moça que, em vez de olhar pela paisagem maravilhosa na janela, vê um mofo em volta, de um cara que não se liga na própria mulher e de alguém que critica o próprio trabalho, que são fatores comuns na vida humana. A quarta estrofe, que é a chave de ouro, que é o fechamento da ideia, é o processo de autopercepção. É a ideia de enxergar em si mesmo alguém invejável, que não é uma vaidade, não é uma autoestima elevada, não chega a ser arrogância ou prepotência. Pode vir a se tornar, mas não necessariamente. É ter a devida medida de quem se é, apropriar-se dos talentos que, caso eu fosse outro e me visse, como eu me veria? A mesma brincadeira que dá para fazer se enxergando os talentos, deficiências ou as condições de vida do alheio, se a gente brincar de se ver de fora nesse mesmo exercício, que é a sacada do final do poema, a gente perceberia, caraca, uma pá de gente quer sem mim coisas que eu tenho de facilidade, talentos que eu tenho, condições da minha vida, talvez a pessoa que esteja do meu lado, e de repente vivenciar essa inveja alheia por si mesmo cria uma autoestima que não vai ser uma autoestima de prepotência ou arrogância, que normalmente é fruto de um desequilíbrio de paixões. Normalmente a gente é prepotente e arrogante na medida que a gente se sente menos e quer se provar mais, até para o nosso próprio ego, para um equilíbrio emocional. É uma devida medida de que sim, eu sou bom nisso, eu sou legal, eu tenho tais e tais talentos e facilidades, e ninguém é melhor em mim do que eu sou. No fundo, a vibe do final do poema, eu poderia colocar um verso desse, mas não é encaixável. Eu acho que a brincadeira do final é mais engraçadinha e sacada até, e deixa pro leitor ter essa percepção. Ninguém é melhor eu do que eu em mim, e os talentos que os outros veem em mim é uma obrigação existencial que eu me note, diária e constantemente,
ter, ser proprietário delas e exercê-las na plenitude. Se eu fosse eu mesmo seria o mesmo muito foda cada vez mais e sempre. É essa a brincadeira do poema. Ser eu mesmo em mim e enxergar o que os outros querem de mim e me apropriar disso e falar, isso é meu, e eu exerço e faço e conquisto. E caso aconteça a possibilidade de você ter um feedback, que vai acontecer, de ser arrogante ou prepotente, só lamento, cara. Pelo menos você tá bem contigo mesmo. A brincadeira é essa. A paisagem da janela de Alice é tão bela. Olha pra ela.